Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cybercast, né? Hoje a nossa conversa foge um pouco ali do Bit, Byte tradicional e a gente vai mergulhar num tema que muitos consideram o elo mais complexo de segurança da informação, que é o ser humano. Hoje a gente recebe a Juliana Silveira, ela é Security Culture Strategist e já atuou muitos anos aí, né? Muitos anos no mercado financeiro e é uma das lideranças da WOMC no Brasil, né? Então a gente vai falar sobre arquitetura, sobre human risk e entender também sobre a WOMC e os planos aí para esse ano de 2026. Juliana, muito obrigado, seja bem-vinda. E já para começar, né, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, né, no mercado financeiro e o que mudou aí nesses últimos anos com inteligência artificial. Nossa, muita coisa. Bom, eu acho que vale mencionar... Bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada, muito gostoso estar aqui com um grande amigo. E para falar de algo que eu amo, né? E aí, falando um pouquinho dessa trajetória, dessa caminhada até agora, eu entrei na área de segurança quase no tropeço, né? Eu nunca tive a intenção de trabalhar com isso. Foi no estágio do colegial técnico, que aí eu fui trabalhar na Módulo, imagina. Uhum. E aí, por isso que eu acabei entrando nesse universo da segurança da informação, mas eu sempre falo que quando a internet era tudo mato. E aí, dali eu fui para uma consultoria, né? Na época era Big Five. E aí, ali é que eu comecei a ver de fato, a comunidade de segurança da informação, que a gente falava mais na época, né? Apesar de ter uma diferença, o que é segurança da informação e o que é segurança cibernética, mas elas se encontram em muitos pontos, né? Mas eu comecei a ver a comunidade de segurança se formar, né? E se profissionalizar muito. E aí, nessa caminhada, eu acabei entrando no mercado financeiro pela área de segurança da informação e dentro dessa instituição eu fui trabalhando com mais áreas. Primeiro eu fiz muitos projetos e coisas ligadas mais à governança, então criei todas as políticas de segurança ali daquela instituição. E aí comecei a caminhar para a parte de comunicação, até que finalmente eu me fixei nessa parte de conscientização, né? E foi quando o mundo se abriu e me apaixonei. E realmente eu falo que eu tenho o privilégio de dizer que eu amo o que eu faço, né? E aí nessa caminhada dentro da parte humana, né, da segurança, comecei também a atuar além da segurança da informação, prevenção a fraudes, prevenção à lavagem de dinheiro, gestão de crise e tudo mais. Até que acabei mergulhando no universo de prevenção a fraudes. Então, hoje, eu acabo atuando muito fortemente nas duas disciplinas, né? Segurança da informação e prevenção a fraudes, que no final, quando você traz o olhar do ser humaninho que está ali do outro lado, das jornadas, dos fluxos, do produto que você está vendendo, a mensagem ela é muito parecida, né? E aí, o que eu vejo com essa, né, caminhando nessa jornada que eu vejo nesse mundo de IA é uma sofisticação cada vez maior das abordagens dos atores que a gente quer ajudar as pessoas a não serem vítimas. Né? Então, acho que basicamente é isso. As mecânicas elas não mudam muito, né, de como que a gente tem os incidentes de segurança, mas a sofisticação da abordagem ela vem aumentando bastante. E a gente comentou em alguns episódios passados já sobre esse tema, né? A gente comentou muito sobre os incidentes que aconteceram em 2025, etc., que tiveram um deles teve esse comportamento ali do ser humano, né, como um vetor ali primordial para um ataque, né, ter sido bem sucedido, né, e assim, e muito mais assim hoje com a inteligência artificial, hoje está todo mundo falando disso, né. Queria saber sua opinião, né, sobre o que mudou, né, com a inteligência artificial em relação à parte ali de cultura, de comportamento humano em segurança da informação.
Eu acho que o ponto principal é que a IA, ela complexificou, não existe essa palavra? Deixou mais complexo. Obrigada. Deixou mais complexo o ambiente como um todo e, com isso, uma exigência de fato se ter um ambiente com uma cultura segura. Né? Então, se antes era desejável, hoje é fundamental. É premissa você ter um ambiente... Assim, atuando no mercado financeiro, meio que não tem como. Você tem que ter um ambiente seguro. Claro. Senão o banco não existe. A premissa para uma instituição financeira existir é cuidar do teu dinheiro. Né? O banco foi criado para a gente não guardar o dinheiro embaixo do colchão mais e deixar isso num cofre. Então, foi evoluindo. Então, assim, você tem que ter confiança, tem que ter credibilidade, a segurança faz parte disso. Mas, ampliando esse olhar até para uma visão de sociedade, é urgente que a gente trate desse tema com as crianças, nas escolas, com os idosos. Então, a gente amplia, porque a gente fica muito... e, obviamente, né, os profissionais que trabalham com conscientização, cultura de segurança, estão nas organizações, ou seja, trabalham o ambiente interno daquelas organizações, os funcionários são impactados por toda aquela carga de treinamento que todo mundo torce o nariz. E aí, eu acho que vale até a gente falar um pouco sobre isso, né? Cultura de segurança não é igual a treinamento e comunicação, vai muito para além disso, né? Mas sem... desviar do assunto, mas a gente acaba ficando muito nesse contexto das empresas. A gente tem que extrapolar, a gente já vê muitas iniciativas, né? O mercado de telefonia, né? A comunidade, as operadoras de telefonia tem há alguns anos feito campanhas de conscientização também. O Estado, né? O governo, o Ministério da Justiça lançou aquele aplicativo de celular seguro. Sim. Tem feito campanhas, inclusive eu participo da construção dos conteúdos ali, né? Já participei de alguns. Legal, não sabia. Então, assim, já existem iniciativas para que a gente dê conta dessa complexidade, mas, de fato, a gente precisa avançar. Porque, como eu estava falando, a IA ela não traz grandes novidades de mecânicas de ataque. Só ficou mais fácil de você... Só ficou mais fácil por parte do criminoso de produzir. Então, ele escala ali o ataque, ele consegue ter um alcance muito maior. Ele consegue criar peças de abordagem muito mais fidedignas, muito com uma cara... Sem erro de português, que antes era uma dica. Hoje em dia, outro dia, eu estava revisando um material com um time e falou assim... preste atenção a erros de ortografia. Eu falei, gente... Isso aí já 10 anos atrás... Que ano é hoje? 2010? Mudou. Hoje em dia não tem erro. Assim, pode ter, obviamente, mas eu não gasto... E aí uma coisa que eu falo, né? Quem trabalha com comunicação, isso é um mantra no meu time. Uma boa comunicação não é o que você diz, é o que você não diz. A gente tem que ter foco. Então, assim... Você começa a colocar dicas que não tem tanta frequência, tanta probabilidade de acontecer, arranca fora. E uma coisa que você comentou agora há pouco, eu queria até trazer esse item, é sobre a diferença ali do treinamento, de outras ações em relação à conscientização. Qual que é a diferença e por que a galera torce tanto o nariz com treinamento obrigatório? Ai, gente, porque é obrigatória é chata, né? Então, eu acho que por aí já a gente... adultos gostam de ter a sensação de escolha. Não só adultos, né? Criança também. Mas a criança eu acho que assume mais que, com certeza. que tem uma autoridade ali. Mas então, qualquer coisa obrigatória, eu acho que é chato. E também uma falta de preocupação, às vezes, das organizações de não desenhar ali um curso, uma trilha de capacitação que tenha um apelo, que tenha... Eu sempre falo, né? Eu acho que a gente tem que ser sexy. É um assunto denso. É um assunto complicado. É complicado. Não é intuitivo você entender como o golpista age. O intuitivo é você cair no golpe, né? Então,
a gente então, como é denso, cheio de tricks, né? A gente tem que tornar aquilo algo mais amigável, palatável, sexy, né? Então, acho que tem um pouco disso, mas saindo daí, é o que eu estava falando antes, a cultura de segurança ela não é igual a treinamento e plano de comunicação. Ela é como a gente molda o ambiente. Então, muitas vezes, a gente incorre num julgamento de... essa pessoa... Cai no phishing. Que desleixo! Cai no phishing, que desleixo, não sei o quê. Mas, cara, às vezes é como a gente constrói aquele contexto, aquela jornada, que tipo de fricção ou não... Né? Como que você está inserindo a pessoa dentro daquele ambiente? As pessoas, o treinamento, ele age na consciência. Né? Ele te dá ferramentas. Mas para você usar uma ferramenta, depende do contexto. Né? E esse contexto, ele vai do que as pessoas estão enxergando em volta. Né? Qual que é a norma social? Você fala assim, não compartilhe senha. E aí o diretor vem na tua mesa e fala assim, cara, me empresta isso, só sempre que eu preciso imprimir o relatório e eu tô longe da minha... Você vai falar não? Então, você tem que ter mensagens que ressoam desde o escrito, né, o oficial, o que está na política, até o que está por baixo da superfície, que são essas pequenas atitudes que a gente vê no dia a dia do ambiente corporativo. Não, é interessante, assim, você falar assim de tornar, né, o treinamento algo mais atrativo, algo que funcione, né? O que você viu, assim, de características, né, principalmente dentro do ambiente ali financeiro, sabe, dos colaboradores, etc. O que funciona em relação a treinamento e conscientização? O que você viu assim durante um programa que você viu, olha, teve realmente uma evolução aqui, etc. O que funciona e o que não funciona? Cara, contexto. Eu ia brincar, né? Falei, o ranking lá mostrando pro diretor. Tô brincando. Isso aí você só mostra quem que fez, quem não fez, né? O dedo duro. Não, mas isso não significa que as pessoas estão conscientizadas, que elas absorveram aquele conteúdo. Cara, teve uma experiência onde a gente treinou um time que atendia cliente numa jornada mais... dolorida, digamos assim, né? Então ele já tinha buscado ajuda do banco, não ficou satisfeito com aquele atendimento, isso ligado à segurança, tá? Aí ele ia buscar um segundo nível, digamos assim. Vou tentar de novo aqui. A gente entendeu esse time que acolhia esse cliente, que recebia a demanda desse cliente. Entendemos que tipo de demanda, trouxemos as informações que davam mais contexto e argumento para esse time que atendia esse cliente, dar uma devolutiva mais clara. Por que o cliente estava com aquele problema? Assim, relacionado à segurança, obviamente. Tá? Sim. Por que ele estava com aquele problema? O que tinha acontecido, etc. e tal. E muitas vezes... esse cliente que recorria à última instância, acabava indo num órgão externo, abria uma requisição lá, uma reclamação. O que a gente viu? Depois de treinar esse time que acolhia esse cliente, a demanda desse cliente, a gente viu uma queda de 30% nas aberturas de reclamação no órgão externo. Você mudou você treinou esse time para abordar de uma forma melhor? É mais ou menos por aí. Para ele explicar para o cliente o que aconteceu. Tá. Ou até para esse time argumentar internamente, veja bem, o cliente me trouxe isso, será que não tem isso, sabe? Então, a gente de fato entendeu dor, entendeu o que ele precisava de ferramenta e entregou para ele. Legal. Bom você falar isso porque muitas pessoas têm a impressão que a área de human risk, de awareness, etc., só faz com treinamento de colaborador. E você trouxe ali um episódio que
mexeu num processo do banco, né? E mexeu num processo que reduziu ali algo tangível, né? Exatamente, Algo a gente mediu. Vocês mediram isso. Eu tava até dando sobre isso que você comentou. Eu tava numa agência umas semanas atrás e chegou um rapaz ali que mostrou ali um golpe que ele recebeu. Ele baixou um APK do Android, estava com Android, baixou um APK, enfim, que tinha o nome do banco, etc. Deu para perceber que o funcionário ali da agência não sabia lidar com isso. E aí ele foi para uma mesa separada, pediu para um primo, sobrinho ajudar também, e ficou meio na mão, porque e aí nesse caso, por exemplo, ele pode até abrir uma reclamação, né? Ele pode até abrir uma reclamação e não dar não chegar em lugar nenhum, porque muitas vezes, por exemplo, você comentou, tem golpes ali que não necessariamente envolvem, né? Que usam o nome do banco ou usam o nome de uma instituição, mas que o banco, assim, teoricamente, não foi feito nada dentro desse contexto. Foi feito fora. Exatamente. Né? E é um grande desafio isso, né? Como Nossa, você vê. e isso para construir essa para convencer o cara aqui, lógica. Né? Às vezes, assim, a gente tem muitos casos. Tem um período que eu trabalhei também cuidando da experiência do cliente, da satisfação dele, e a gente ia muito... olhando reclamações em órgãos externos, assim, né? Aí a gente pegava as situações mais trágicas. E tem um tipo de golpe em que o fraudador ele se passa pelo banco. Sim. E aí o cliente ele falava assim, não, mas eu estava falando com o banco. E a gente explicando, olha, funciona desse jeito, não era o banco, era um golpista que se passava pelo banco. Muitas vezes o banco liga, né? Tinha um procedimento de, se a gente percebe que o cliente está sendo abordado pelo cliente, a gente tenta entrar em contato com ele, só que o golpista, muitas vezes, ele prepara o cliente para essa ligação. Então, ele fala, olha, pode ser que você receba uma ligação de uma pessoa falando que é do banco, mas é o golpista, né? Ele faz ao contrário? Ele faz ao contrário, ele planta... Então, ele cara, e é muito doido, né? Porque eu comecei a estudar neurociência e... O fraudador, o crime, ele já está na neurociência, meu amor, há muito tempo. Porque ele trabalha ali com a forma como o cérebro humano funciona e ele planta ali os gatilhos. Narrativa, né? A narrativa que muitos clientes acabam comprando. Então, para a gente convencer alguns clientes, tipo assim, olha, não era o banco que você estava falando, era um golpista. É muito difícil, né? Às vezes é difícil. E você vê assim, a gente falando mais para a população de uma forma geral, né? Mas que é a que mais é o consumidor final, Exato. é quem está quem são a maior parte dos clientes, né, dessas instituições, né? E você vê isso não só mas também no mundo corporativo também, né? Com certeza. De cair em golpes e tal. Eu falo que não existe um perfil de risco, um perfil de vítima. Tem todas as vítimas. É comportamento de risco. Tem todo tipo de... Tem muitos funcionários de banco que caem em golpe. Né? E tá ali no dia a dia. Recebe treinamento. Recebe comunicação e cai. E a gente até contextualizando junto que a gente comentou sobre inteligência artificial, ainda pior ainda, né? Porque hoje tem golpes mais sofisticados. Esse assunto por exemplo, do deepfake também vem sendo falado há algum tempo já, mas agora já de lá para cá, quando esse assunto estava começando a circular, a IA evoluiu de um jeito absurdo, né, nesses últimos 6, 5 anos. E hoje, para você copiar, por exemplo, a voz de uma pessoa, basta ali, sei lá, 10 segundos para você copiar Então, assim, o desafio hoje, se já era importante esse trabalho, né? Esse trabalho que equipe que você trabalha, era no passado, hoje fica mais ainda, né? Mais ainda. E assim, até falando de deepfake, o ataque de segurança, e aí estou generalizando no sentido que segurança da informação e prevenção a fraudes acaba partindo da mesma estratégia, que é a tal da engenharia social. Né? E o que é a engenharia social? Eu gosto de explicar em 4 passos. O primeiro passo
o golpista ou o fraudador criminoso, ele vai atrás dos dados. Né? Então, a gente tem aí um mundaréu de dados. A gente fala daquele clichêzão de que o dado é o novo petróleo, e é mesmo, né, para as empresas e para o crime. Então, ele vai atrás do tal do painel, né, que é aquele banco de dados que tem uma mensalidade, tem todos os nossos dados lá dos cidadãos brasileiros estão lá. Vai em rede social, dá um Google, vai, enfim, né? Encontrando a vítima. Ou então tá na rua também, né? Porque tem aqueles golpes que acontecem. Carnaval acabou de passar, a gente sempre faz umas campanhas bem fortes para falar de golpe da maquininha, golpe da troca e tal, Sim. que é o oportunista que tá ali, né? Então, o primeiro passo desse golpista é ele mapear ali aquela pessoa que está mais vulnerável, mais suscetível ali. Aí ele vai para a segunda etapa, onde ele faz contato com a vítima. E nesse momento que ele faz contato com a vítima, ele se passa por outra pessoa. Ele não vai falar assim, oi, eu sou um golpista, eu vou te aplicar um golpe. Claro. Ele vai falar, eu sou o seu banco, eu sou um e-commerce fazendo um anúncio aqui na Black Friday, eu sou um suposto ambulante, mas na verdade é um golpista, né? Ou um taxista, que na verdade não é taxista, é um golpista. Então, ele vai se passar por outra pessoa. E aí, nesse ponto, o deepfake, por isso que eu falei, a IA, ela não mudou a abordagem, ele só trouxe uma sofisticação das abordagens, né? Eu falei que não mudou a abordagem, não mudou a mecânica. Mecânica, né? Não mudou a mecânica, o que mudou é a abordagem. Então, ele vai, para se passar por alguém, ele vai fazer um deepfake. Não teve outro dia... uma notícia falando eu acho que é a Gisele Bündchen, que teve um deepfake dela. Enfim, e é isso, né? A gente teve umas três Black Fridays atrás, teve uma que ficou... Muita gente caiu, que era um deepfake do Luciano Hang, da Van, que ele estava desovando um monte de... Produto? Eu não sei se era iPhone, sim. Samsung, sei lá. Mas porque a Receita Federal... Dá uma explicação esdrúxula lá, que a Receita Federal fez não sei o quê e ele estava vendendo. E aí um monte de gente caiu, assim, iPhone por 200, 300 reais. Não existe isso, né? Mas é isso, usou... E assim, a sofisticação da tecnologia, né? O avanço da tecnologia traz deepfake, você fala assim, mano, como que se diferencia? Tá cada dia mais real. É difícil. Por isso que a gente... tem que criar na cabeça das pessoas que elementos ela precisa investigar quando tem alguma coisa estranha. Tipo, mano, um iPhone por 200, 300 reais. Né? Pelo amor de Deus. Mas é o óbvio que precisa ser dito sempre, né? Sim. Sim. E daí, bom, já que eu comecei as etapas da engenharia social, por favor, vou terminar. Então, por favor. Então, nesse momento, por que ele se passa por uma empresa ou uma outra pessoa? Para passar confiança. Ele precisa dar que a pessoa acredite que ele não é um golpista, e sim a Gisele Bündchen, um banco, né, um e-commerce. Capturada a atenção da pessoa, ele vai gerar algum tipo ele vai para a terceira etapa, onde ele vai gerar algum tipo de emoção. Então, esse é um momento que a neurociência, ela traz muito. Quando eu comecei a estudar a neurociência, me fez muito sentido. A gente toma decisão por impulso. 90% das decisões que a gente toma... É emocional. É no sistema 1, né, que o Kahneman falava. O sistema 1 é o rápido e o sistema 2 é o devagar. Que é o pensado, né? Que você considera as opções. Então, 90% das decisões é no sistema 1. Então, quando o golpista ele gera algum tipo de emoção, ele bota uma pressão, é para quê? É para aumentar a chance da vítima tomar a decisão no sistema 1, no impulso. A promoção vale pelos próximos 10 minutos, é a última unidade da cota a última cota de investimento. Se você não fizer o que eu estou falando, você vai perder dinheiro da sua conta, né? Enfim. São os gatilhos, né? São os gatilhos. E aí, tudo isso para comprometer esse discernimento da pessoa parar e pensar. Tipo, será que isso é real mesmo, né? Para quê? Para a hora que ela chegar na quarta etapa, onde ele vai fazer um pedido.
né? E aí aumentar a chance dessa pessoa atender ao pedido que ele está fazendo. E aí esse pedido é fazer um pagamento, fazer uma transferência, compartilhar a senha. Porque hoje a gente fala muito assim, compartilhar dados e senha. Mas hoje em dia, a maior parte dos pedidos é faça esse Pix. Pague esse negócio. Financeiro. É financeiro, já vai direto no dinheiro. Juliana, queria até fazer a gente não mudar totalmente de assunto, mas continuar falando dessa parte de fraudes e de risco, né? A gente falou bastante de risco para a pessoa, consumidor final, né? Para pessoas comuns, né? Vamos dizer assim. Eu queria que você falasse um pouco da diferença, porque assim, a gente comentou de treinamentos para colaboradores também, que são funcionários, etc. Algo mais amplo. Mas também esses times de produto, né, que desenvolvem os aplicativos, sistemas, aí estou falando de desenvolvedores, arquitetos, etc. Também tem um papel em construir produtos mais blindados, mais seguros, né? Sem dúvida. Ou pelo menos o mais próximo disso, né? Qual que é a diferença de você abordar a segurança para o público, para o consumidor final e de treinar um técnico especializado, um desenvolvedor, por exemplo, que sim, ele é mais técnico, mas não necessariamente ele está por dentro da segurança como um todo. Perfeito. Eu acho que a diferença é conteúdo mesmo, porque o que a gente precisa olhar é que são seres humanos, né? Então, se a gente tem que ser sexy para o consumidor final, para o cliente, para o funcionário, né, geral, sobre esse assunto, porque é um assunto denso, para o especialista técnico, a gente também precisa ser sexy. E aí, aqui, o sexiness é o que eu ganho com isso? O que o meu trabalho, a minha entrega, o meu desempenho, a avaliação do que eu estou fazendo melhora, né? Então, eu acho que tem um contexto, né, que a gente tem que dar para ele. Qual que é a resposta? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a gente está falando de um mercado baseado em produto digital. Hoje em dia, tudo é digital. Tudo é digital, claro. Se a gente está falando de produtos digitais, o que vem por trás desses produtos digitais são sistemas. E quem desenvolve esses sistemas? Os desenvolvedores, os arquitetos, enfim, todo esse arcabouço de profissionais que vão ter as ideias e botar em prática. E a hora que você botar um negócio na rua, ele tem que ser seguro, né? Então, o que a gente precisa fazer para esses profissionais é dar essa visibilidade de que o que ele está botando na rua, para ele entregar o trabalho dele, né, para ele completar um projeto? Não completar, não é só Não é completar. exatamente isso, né? A gente tem trabalho, né? As empresas têm trabalhado por OKR, né? E o OKR, né? Objectives and Key Results. Os Key Results, eles têm a ver com, de fato, o outcome daquilo. E não só implantei o sistema. Né? Porque isso é o básico. Esse isso é o requisito. viabiliza. Agora, você implanta um sistema que o cliente não consegue ir até o fim, você não entregou o teu trabalho, né? Então, o que você precisa é desse outcome, ou seja, é o cliente usando, é o usuário conseguindo fazer uma jornada até o fim, fazer o que ele precisa fazer naquele sistema, né? naquele produto digital. E, para isso, precisa de segurança, né? Você não consegue construir uma reputação de uma empresa que vai oferecer produtos ali que toda hora apresenta um vazamento, uma falha, uma vulnerabilidade, indisponibilidade, né? Indisponibilidade também é segurança, exatamente. Segurança, né, no tripé, Exato. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. A gente precisa garantir esse tripé dos produtos. Então, o que a gente precisa é levar a informação dentro da seara daquele especialista de um jeito curado, no sentido de a gente
customizou para aquele profissional. Entendi. Para que ele entenda a importância, né, daquilo que ele vai... Não é pegar assim, pega o ASP e joga na cabeça dele, apesar de que ele precisa conhecer, né? Mas pega todo um treinamento ali, uma pós-graduação de segurança, de cybersecurity e taca na cabeça dele. Cara, talvez a gente não esteja sendo muito efetivo nessa abordagem. O one size fits all, eu não acho que funciona. Eu acho que funciona o one size fits all quando a gente está falando de enxoval básico. Tipo assim, um funcionário entrando numa empresa, ele vai receber aqui a banda toca desse jeito. Tá. Né? Isso funciona. Agora, quando você vai avançando, você tem que ter uma visão das personas ali, né? Sim. Então, a gente tem, dentro da empresa, tem o time de atendimento. É o cara que vai estar em contato com o cliente. Ele constrói reputação daquela marca, daquela empresa. Com certeza. Como que a gente está construindo? Como que a gente está preparando esse profissional para atender o cliente que vem com um problema de segurança? Na retaguarda da empresa, tem esses profissionais que são os arquitetos, os desenvolvedores e engenheiros de sistemas. Como que a gente prepara essa galera para construir sistemas confiáveis? E aí vem toda aquela história de shift left, etc., que o mercado de AppSec já fala, né? Já tem trabalhado também. E que faz parte de estratégia ali, que óbvio, né? O desenvolvedor, o arquiteto, ele vai ser cobrado ali pela entrega do negócio. Precisa fazer o aplicativo rodar. Exato. Agora, a parte de segurança, aí sim que vem a parte, né, assim, tá, vamos entregar, mas, esse aqui é um requisito. Que esse é o grande desafio, né? E esse é o ponto, assim, uma vez eu ouvi de um colega, ele falou, um desenvolvedor que não conhece de desenvolvimento seguro não é um bom desenvolvedor, ponto. Né? Então, assim, como que a gente... Não é o cenário que a gente vive hoje na maioria das empresas. Estou sendo talvez um pouco leviana aqui, mas de afirmar, né, na maioria das empresas. Mas é o que a gente conversa, né? Sim. Assim, as pessoas são cobradas por produtividade, não por segurança. Mas quando a gente constrói uma cultura corporativa em que a segurança ela está embedada no que é produtividade, no que é ser aquele negócio, no que é um produto de confiança, né? um produto que aquela empresa entrega, aí sim a gente tem uma cultura madura, né? Uma cultura robusta de segurança. Enquanto a gente tiver essa visão cindida de uma coisa é a entrega do desenvolvedor, outra coisa é o desenvolvedor que entrega com segurança. Não, ele só pode entregar com segurança. Sempre é a mentalidade. Né? Exatamente. E, obviamente, quanto antes for feita eu tiver esse pensamento na construção de um produto novo, melhor. Exato. E isso vem a gente tem que trabalhar em diversas dimensões, né? Porque se a alta liderança não está comprada nessa visão, quem está embaixo vai falar assim, lindo. Mas senta lá, Cláudia, né? Senta lá. Não vai rolar. Então, assim... É fundamental, é premissa que a alta liderança esteja, de fato, comprada nessa visão e que incorpore nos processos e no speech mesmo, no discurso, no dia a dia, no que ele está cobrando, no que ele quer ver na mesa dele às 18, né, que esteja pronto. Então, assim, em resumo, algumas coisas como essas, como que a gente comentou, o ideal é que seja top-down, que venha da liderança e que crie essa... Ambientes corporativos é top-down. Top-down. Muito bem. Eu acho que a gente falou a gente comentou ali sobre risco, prevenção à fraude ali do consumidor final, dentro das empresas, como é a parte de produto também, que eu vejo, assim, pouca gente comentando sobre, né? A gente já teve uma conversa sobre isso. Sim. Né? Que é muito... Hoje a gente tem a gente fala muito dos ataques, etc. Da conscientização, claro, que dos colaboradores de uma forma geral, mas pouco se fala, né, da construção de um produto, né, onde entra a segurança ali, né, e que também faz parte, né, desse game, né, chamado segurança da informação.
Bom, Juliana, agora eu gostaria de falar um pouco sobre alguns outros projetos que você participa, né? Eu acho que muitas pessoas, né, para quem não conhece a Juliana, agora vai descobrir isso. A Juliana, ela é parte ali, ela é parte do WOMSE, né? O WOMSE, eu queria que você comentasse o que é o WOMSE, primeiro para quem não conhece, se puder falar para a câmera também. Ah, tá bom. É o ideal agora que a câmera é ali. Você que tem interesse em entrar no... Você mulher, aquela... É a hora agora para você fazer essa chamada. Agora, eu vou convocar aqui. Por favor. Bom, a WOMSE é Women in Cybersecurity, é uma organização que trabalha com mulheres Latam, né? Então, foi a iniciativa de uma brasileira que mora nos Estados Unidos e aí sonhou e fez acontecer essa organização. E ela tem o objetivo de incentivar o ingresso de mulheres no mercado de cybersecurity. E aí eu falo segurança, porque daí engloba prevenção à fraude também. Legal. Porque eu acho que o profissional mais robusto de hoje, gente, se você é um profissional de cybersecurity, conheça um pouco sobre prevenção à fraude. Se você trabalha com prevenção à fraude, conheça cybersecurity. Essa é a dica que eu dou. Mas voltando. Então, hoje 25% das posições de cybersecurity são ocupadas por mulheres e essa proporção ela não vem mudando muito ao longo do tempo. Teve um aumento, mas estagnou. Estagnou. E aí a gente vê um grande contingente de mulheres que até tem um interesse, e aí tem até pesquisas que falam, né, de mulheres que se encaminham para cursos STEM, né, de tecnologia, de tecnologia, né? De ciência, né? E exatas em geral, né? E 80% acaba desistindo de seguir por essa profissão ligada a exatas, porque se sente intimidada, porque não sente que tem muito espaço, que não é muito validada. Então, a ideia da ONCE é justamente criar um ambiente de acolhimento e de desenvolvimento. Então, tanto pessoas que querem começar a carreira, fazer transição de carreira, ou então pessoas que querem se consolidar, aumentar a exposição ali, né? Então, eu acho que eu sempre falo no poder da representatividade. Então, na ONCE, eu atuo na frente de Talks, né? Que cuida legal. de palestras. E uma das coisas que eu tenho para mim, assim, desde que eu assumi essa posição, que representatividade importa. Então, atualmente, a gente está procurando focar em representantes, em mulheres, falando ali em nome da ONCE, justamente para trazer essa representatividade nos eventos e espaços de autoridade, que acaba sendo um pouco isso, né? Claro. E você quer falar um pouco sobre os teus planos para a ONCE em 2026, etc? Sim. Esse ano eu falei que eu quero organizar a casa para trabalhar menos. Para entregar mais e trabalhando menos. Mas isso é ideal. De que forma? Organizando. Né? Então, eu acho que é o ano da gente, não que não seja profissional, mas da gente avançar na nossa profissionalidade ali e organizar os processos ali internos para que a gente possa acolher mais, porque tem muita gente que vem procurar a gente, fala, pô, eu quero atuar na ONCE, como que eu ajudo? E a gente fica assim, putz... Como é que eu encaixo? Como que eu encaixo, né? Então, a hora que a gente criar método, né, definir fluxos, papéis e responsabilidades, a gente consegue dizer, vem cá, então a ONCE vai estar no Mindsec. Temos esse espaço. Quem quer ocupar? Então, sabe assim? Legal. Entendi. Mas o que a gente está fazendo como organização esse ano, a ONCE ela já tem bastante projeção aqui, falando de Brasil, mas, como eu falei, é Latam, né? No Brasil está quase todos os eventos, né, de segurança. Exato. Muitos eventos. Muita gente chama a gente, né? A gente e a Cybersecurity Girls, né? Nossas Sim. irmãzinhas. Verdade. Então, o que a gente quer fazer esse ano é ter muita intenção, né? Então, a gente quer ter... De novo, a gente sempre trabalhar focado em resultado, né? Então, qual é o impacto que a gente está gerando? Onde que a gente vai estar? De que forma a gente vai estar? Que mensagem a gente vai passar?
Então, é um pouco isso que a gente está planejando esse ano, né? Que a gente tem espaço para que mais voluntários, né? Pessoas voluntárias, vai para a gente trazer todo mundo. Um gênero neutro, uma inclusão na linguagem. Então, pessoas voluntárias possam atuar na ONCE e que a gente esteja mais nos espaços ali, participando dos eventos, em podcasts como esse, né? Legal. Então, fica o convite. Tem alguma rede social, etc? Você quer comentar aí também? Voltado para a câmera? Bora para a ONCE. Para se filiar. Para se filiar na ONCE. Clica aqui. Não, eu tô brincando. O once.org. Beleza? Qualquer coisa pode... Ai, gente, eu tenho que voltar pro LinkedIn e responder as mensagens. Mas me chama no LinkedIn. Chamem a Juliana no LinkedIn. No LinkedIn. Por favor. Eu tive muitas alunas, né, quando eu dei aula na FIAP, e sempre foi... Esse sempre foi uma... É uma dor comum essa que você comentou de algumas mulheres que estão começando, né? Algumas garotas têm 17, 18 anos, estão querendo entrar na área e às vezes não tem um norte, né, em relação a poder falar sobre esse tipo de coisa. E claro que, né, se você já foi minha aluna, hoje você conhece, a Juliana pode ajudar, chama ela no LinkedIn, né, para ter mais orientações sobre, não só sobre a ONCE, né, mas para trocar ideia também sobre essa Adoro parte. Trocar ideia. E principalmente liderança feminina, né, que é um tema que também tá... A gente comentou sobre liderança alguns episódios atrás, sobre liderança de uma forma geral, que a gente comentou sobre o quão é importante liderança dentro das empresas, principalmente na parte... A gente comentou mais sobre o SOC especificamente, né? E agora, né, até falando um pouco a gente falou da instituição, né? Como que é ser uma liderança feminina, né? Como que foi essa sua construção até aqui, pessoal? Cara, você sabe que eu tive um gestor que ele foi muito importante para minha carreira, a gente trabalhou juntos muitos anos, e eu era analista sênior, e ele me dava feedback, e a gente tinha uma conversa muito intensa, né? E aí ele falava, não sei o quê. E aí ele falou, cara, mas pro próximo passo tem que fazer isso, lá. E eu não queria dar o próximo passo. Eu queria continuar sendo analista sênior. E eu acho que isso passa por muitas mulheres, né? Assim, eu demorei, até que eu criei uma coragem que eu tirei do âmago para falar assim, olha, eu não quero trabalhar como gestor, eu não quero ir pro caminho de gestão. Ele... É uma pena, mas ok, vou respeitar a tua vontade. E aí, no final, passou um tempo, eu falei, não, eu quero sim. Aí, sei lá, tirei uma confiança, desenvolvi uma confiança e virei gestora, inclusive, desse mesmo time que eu estava. Esse gestor saiu e eu assumi a posição. E é uma coisa muito maluca, porque quando você conversa com outras mulheres, é uma experiência muito comum. Não sei se eu tenho... Não sei se eu tenho capacidade, não sei se eu quero. Então, tem a tal que a gente chamava de síndrome do impostor, e eu falo até de impostora, porque... É muito mais... Não que homens não passam por essa experiência, passa sim. Claro. Mas o que a gente começou a chamar de fenômeno da impostora. Porque isso é algo cultural, é estrutural. Não é uma... Quando você fala síndrome, você fulaniza, né? Você individualiza ali uma questão ali daquela pessoa. E, na verdade, é algo estrutural. As mulheres, elas não são criadas para ocupar espaço, para se aventurar, para se arriscar. Pelo contrário, a gente é socializada para cuidar, para ser, né, mais quietinha, né? Senta direitinho, fala baixo, lá. Isso vem desde a infância, né? Então, a gente vê essa bifurcação quando teve pesquisa que eu vi, né? Crianças de 5 anos vão muito parecido em matemática. Né, questões ligadas à lógica e tal. E quando você vai avançando, vai piorando, né? Esse distancia um pouco
Na verdade, não é de performance, é de gostar. Então, criança ali gosta da mesma coisa, assim, é parecido entre os gêneros. E aí, conforme você vai avançando ali na idade, lá com 11, 12 anos, as meninas não gostam tanto, né, mais, assim, acaba se distanciando. Então, isso tem a ver muito com estímulo. E a gente não é estimulado a ocupar espaços. Então, é uma experiência muito... Nem uma experiência individual, né? Se fala. Então, eu acho que é legal conversar isso com outras mulheres, né? De que é normal sentir isso, mas bora lá, sabe? Bora que você tem capacidade. Bom, então o caminho tá claro aí para quem quiser. Eu acho que isso com certeza, né? A gente tem mulheres ouvindo esse podcast e com certeza isso vai ser de muito valor aí para elas. Então, já falamos aí o omse.org, né? Uhum, é isso. Muito bom. Bom, agora chegando nessa fase final aqui desse episódio, né? Jana, queria perguntar... você comentou no começo do episódio, mas eu queria... Porque a gente ouviu esse nome muitas vezes aqui nesse podcast, sobre a Módulo, né? Parece que a Módulo foi uma escola para muitos profissionais, Nossa, né? sim, né? É engraçado porque eu vejo no LinkedIn, assim, várias pessoas que trabalharam na Módulo, pessoas que eu fui encontrando no caminho. A Módulo foi uma grande escola mesmo. Foi onde você começou, de fato? Foi onde eu comecei. Eu fiz um estágio de 9 meses lá só. Ah, tá. Foi um pouco tempo. Foi pouco tempo. Mas foi Foi onde tudo começou. Onde tudo começou. E lá, assim, desde o começo era mais a parte de GRC? Ou não? O que você fazia? Não. Gente, aqui eu vou expor... Vou me expor. Eu trabalhei lá em 1997. Entendi. Ou seja, a internet era meio mato. Meio aí, mato, exatamente. exatamente. Então, ali, eles vendiam soluções para segurança de desktop. Tinha até desktop standalone. Enfim. Então, começou como soluções ali, sistemas que protegiam computadores. E aí foi... Então, eu fiquei só 9 meses lá, não foi muito tempo. Muitas pessoas... Passaram por lá, né? Passaram por lá ou começaram a carreira lá, né? Ou começaram em alguma Big Four também, ou Big Five. Né? Ah, isso também. Tem muita gente também. Eu sou uma dessas pessoas também. Ah, legal. Comecei na Ernst Young. Né? Ah, na Ernst. Que também foi uma grande escola, uma grande empresa. E como tem várias áreas, né? Assim como as outras também tem, você consegue navegar pela parte técnica, pela parte de governança, pela entender. Nossa, né? Uma escola incrível mesmo, assim. Não é um ambiente fácil de estar. Eu comecei na Prys. Eu fui da Módulo e fui para a Prys. Não é um ambiente fácil, mas assim a oportunidade de você aprender é maravilhoso, porque é isso, você pode ter contato com coisa mais técnica, com coisa mais de governança, você desenvolve uma visão, tem a oportunidade de desenvolver uma visão estratégica, até de relacionamento com o cliente. Não é trivial, né? Uhum. Não é trivial você aprender a trabalhar no ambiente corporativo. Sim. Então, assim, é legal isso. Tem hard e soft skills, né? Que você... desenvolve nessas empresas. Tem a oportunidade de se desenvolver. E são empresas que investem muito em informação também. Né? Informação e programa de trainees, né? Exato. Porque é uma parte nova, assim. O que eu ia comentar... Hoje, agora, esse assunto de human risk é algo que que amadureceu nos últimos anos no mercado brasileiro de segurança, né? Tem alguns eventos agora que a gente comentou nos bastidores sobre esses eventos, né? E você tinha comentado também que já ministrou alguns workshops, algumas aulas, né? Queria que você falasse um pouco dessa parte ali de palestras, né? E de educação, né? Você como instrutora ali desses workshops, né? Bom, é algo que eu faço porque eu gosto. Assim como tá aqui, né, no podcast. Então, eu já participei do Human Risk Conference, que é, para mim, um dos eventos mais bacanas atualmente, que fala desse fator de risco humano. Sirena também é outro que começou o ano passado com as meninas do ECAT. Da ECAT. Maravilhosas. Aí, MindSec, Besides,
O finado RoadSec, né? Que Finado RoadSec. era muito divertido. Sinto falta do RoadSec. Acho que todo mundo sente falta. Né? E muitos outros. Outros mais executivos também, que eu já participei, do CISO... Não lembro. É um fórum? É um CISO Fórum? Não sei. Eu acho que é CISO Fórum. Porque eu pensei CISO Fórum e eu confundi com uma coisa lá da empresa que eu trabalho. Mas não, é isso mesmo, é CISO Fórum. Show. É CISO Fórum. Enfim, então, são eventos que você já participou, que eu já participei, já palestrei. Quem quiser conhecer as palestras que você tem algum canal, algum YouTube? Ixi, não. Ou pesquisar mas pesquisar no YouTube... Aparece algum... Aparece. Tem coisa do Human Risk que tá postado lá. Os dois, eles gravam o dia inteiro. E aí eles postam no YouTube. Então, e eu participei das 2 edições, né? Teve o ano passado e o ano retrasado, que foi a primeira. Nas 2 eu participei. Fiquei muito feliz. Muito bom. E a gente sempre pede, né, para praticamente todos os convidados, né, a darem uma mensagem para quem está começando hoje, né, que a gente tem muito público que está iniciando na área e essa experiência que você tem, né, essa experiência é valiosa para eles, né. Então, qual que é o step 0 hoje para você se tornar uma referência em prevenção a fraudes e human risk? Eu sempre... Nessa pergunta, eu tenho uma resposta meio... Pronta? Que eu gosto. Eu gosto boa. porque eu acredito muito, assim. Meu foco dentro dessa área de segurança é a parte humana. E não dá para falar de humano sem falar de comunicação. Então, eu preciso... Para eu exercer bem o meu trabalho, eu preciso saber como comunicar. Então, mas não só eu que trabalha com comunicação. Qualquer pessoa. Ninguém constrói nada sozinho. E para você construir algo de forma colaborativa, a gente precisa entender o que um e o outro tá falando, tá trazendo, saber escutar também, né? Saber levar e saber escutar. E aí, para isso, eu sempre falo, conheça comunicação não violenta, conhecida como CNV. Sério, assim, para mim é algo que eu estudo há mais de 10 anos, faço cursos, leio, né? Tem um livro do Marshall Rosenberg, né? Que é o cara que sistematizou a CNV. Uhum. E é um livro muito palatável, eu já li umas 4 vezes, ele não é livro técnico, tá? Assim, dá para você ler tranquilo. Mas é muito interessante, porque você traz uma lógica de como se comunicar. Isso, para mim, é a top soft skill do profissional de hoje. É saber se comunicar. Então, fica a dica, estude CNV. E para quem está começando, eu gosto também sempre de dar essa dica, que é busque mentores. Busque pessoas que você admira, que você fala assim, puta, quero ser essa pessoa algum dia. Conversa com ela. Pergunta, o que você enfrentou? Quais foram, né? Que pedras que você tropeçou no seu caminho? Que dica que você tem para me dar? Enfim. É um atalho, né? É um atalho. Então, aproveite a experiência de quem já sofreu. Juliana, muito obrigado por ter aceitado esse convite, né? Foi um prazer receber você. E quero agradecer aí em nome do Cybercast. Obrigada. E a gente com certeza vai ter aí mais oportunidades no futuro. Espero que sim. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse episódio e fiquem atentos às redes sociais do Cybercast, no YouTube, no Spotify, no LinkedIn e no Instagram, aí para comunicação dos próximos episódios. Aí, muito obrigado, pessoal, e até mais. Falar aqui do nosso parceirão do Cybercast, que é a Inspira Capital. Cara, os caras são um hub de soluções e principalmente marketing full service para empresas de tecnologia. Então aí, né, você que trabalha muito buscando leads de high ticket, né, tem aí teu time comercial, etc. E precisa, né, montar uma estratégia, ter um time especializado para marketing digital. E aí
tráfego pago, SEO, várias estratégias de marketing, automatizações, enfim, ajudando o teu time comercial a performar muito mais. Esses são os caras, especialistas para empresas tech. Justamente o diferencial deles é traduzir todo o teu escopo técnico para traduzir isso para uma mensagem de venda e fazer o teu negócio vender mais. A gente super indica esses caras. E a QD7 também, cara, baita parceiro, uma empresa de serviços de cibersegurança. Então, cara, com certeza dentro de casa, sozinho, a gente não faz tudo, né? Então, a gente precisa ter um parceiro de confiança para nos ajudar, seja preventivamente ou em alguma atividade. Então, assim, é muito importante ter uma empresa parceira que conhece muito de infraestrutura. Então, o grande diferencial da QD7, além de fazer parte do grupo WZTech, com mais de 20 anos de atuação nas maiores empresas do Brasil e do mundo, cara, é o background deles de infraestrutura. Então, quando eles unem esse background de infraestrutura com cyber, cara, é uma solução completa que com certeza ajuda e é um diferencial para o teu projeto, um diferencial para a tua segurança. E agora, né, uma novidade não tão recente, mas o portfólio ainda mais completo, né, com Akamai, Nutanix, Palo Alto e Arista. Então, quando a gente pensa nos principais players de mercado, que são líderes, né, inclusive em quadrante mágico do Gartner, somado a essa experiência de grandes profissionais e de tantos anos de atuação, com certeza a QD7 a gente super indica aqui no Cybercast, porque a gente sabe dos projetos, dos bastidores, do quanto os caras têm ajudado de maneira efetiva, né, principalmente médias e grandes empresas.